primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15. Essa canção que acabamos de cantar, essa canção é uma canção profética. E eu peço a Deus que nesta noite, esta canção seja mais que uma poesia, mais que uma belíssima inspiração poética, mas que seja possível encarnar esta verdade que nós cantamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Ele é santo. Esta tarde o Espírito de Deus me levou a pensar neste personagem da Bíblia chamado Saul. E eu quero pensar nesse personagem a partir desse versículo que nós temos aí diante dos nossos olhos. Vamos fazer essa leitura, todos nós? Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Amado Pai, no nome de Teu Filho Jesus, exaltamos e magnificamos o Teu nome nesta noite, pelo Teu Espírito. Ó Deus, já fomos conduzidos a este ambiente de adoração, de quebrantamento, Deus. Nossa alma, ela foi, Deus, tocada pelo Teu Espírito nessa noite. Ó Deus, nós estamos, ó Pai querido, como que bebendo desse momento tão glorioso. Estamos sendo envolvidos por isso. Pai, permita, Deus, que agora a Tua palavra, ela seja descortinada, Pai, diante dos nossos olhos, a tal ponto, Deus, que nos faça pensar, refletir e posicionar-se diante dela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Capítulo 15 de 1 Samuel é um capítulo referência, ele é um capítulo que ele define a vida ou a história, ou ele resume a vida de Saul. É um capítulo fundamental, talvez seja o capítulo central na narrativa, na vida da história, da vida da biografia de Saul. Porque no capítulo 15 de 1 Samuel, ele desperdiça a sua segunda oportunidade. Deus deu a Samuel duas oportunidades, e o capítulo 15 é o registro, é o testemunho de alguém que desperdiça, que joga fora a sua segunda grande oportunidade. E nessa noite de ceia, de partir do pão, da comunhão do corpo de Cristo, eu quero convidá-los, eu quero que nós nos convidemos a olhar esse texto a partir de algumas verdades que vão, com toda certeza, despertar em nós uma certa curiosidade, uma preocupação de olhar isso com mais clareza e mais profundidade. O texto diz que Samuel, ele foi a Ramá. E o texto afirma que Saul subiu à sua casa. É observar essas coisas na palavra de Deus. É uma tentativa de provocar isso. Provocar o pensamento, o sentido crítico do texto. Samuel é o profeta aí. Samuel é um enviado de Deus. Samuel é o apóstolo da mensagem. Saul é o rei, é o governante.
O texto diz que Samuel, depois de ministrar e entregar a palavra que Deus havia lhe determinado que fizesse, o texto diz que Samuel, ele sobe a Ramá. Não diz que ele vai para a casa dele, diz que ele sobe a Ramá. Como que o ministério continua, a missão continua, o propósito continua, a mensagem continua, a chamada continua, ele vai para Ramá. E o texto diz que Saul especifica, ele subiu o acraseado à sua casa. Ele foi para casa, ele foi para a sua casa, ele foi para a sua habitação. E o ponto geográfico vem depois. O texto podia ter dito: Samuel foi a Ramá e Saul subiu a Gibeá do sul. Daria-nos a ideia que ir para Gibeá do sul, ele foi para suas múltiplas tarefas de rei. Mas o texto não diz isso. O texto diz diferente. É quase que um trocadilho divino. Olha, Samuel foi a Ramá, a uma região, a uma cidade, a um propósito, a uma missão. Saul é rei. Ele não subiu para Gibeá de Saul, para a região, não. Ele subiu à sua casa, à sua habitação, ao seu lar, ao seu esconderijo. E o seu esconderijo, a sua casa, por um ponto geográfico, ela fica em Gibeá. É uma região. Ele foi para casa, foi para o seu lar, seu habitat. Você já deve estar perguntando, mas isso aí vai nos levar aonde esse texto? Capítulo 15 é a segunda oportunidade que Saul desperdiça de Deus. Ele já havia desperdiçado uma oportunidade antes. Agora eu quero que você veja uma coisa interessante a partir desse personagem. O capítulo 13 de 1 Samuel, vamos para o capítulo 13, a primeira grande chance desse homem que ele desperdiça, versículo 13 ao 15. Observe esse ponto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Você seria confirmado, o teu reino, o teu governo seria perene, o teu governo seria um governo sólido, atravessaria os anos. E não apenas isso, o texto diz, seria confirmado o teu reino para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Versículo 15. Olha o que está escrito no versículo 15. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Observe o paralelo entre 15 e 34 e este agora. Samuel sempre está ministrando e partindo na missão. Ele ministra e parte no propósito. Samuel ministrou e ele subiu para Gibeá de Benjamim. Vírgula, ponto, logo vírgula. Saul contou o povo que se achava com ele.
Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Você percebe que tem alguma coisa fora do lugar nesse texto? Que tem alguma coisa que está desarranjada nesse texto? Saul acaba de receber uma ministração tremenda de Deus, poderosa, aflitiva, angustiante, tenebrosa de Deus, que Deus diz para ele: olha, rapaz, você mentiu, você desobedeceu, você foi negligente, você foi nécio, você foi tolo, e Deus tirou de você o reino, Deus te reprovou, Deus tirou você do governo, Deus cessou o teu reino, Deus, Ele interrompeu o teu reinado, Deus tirou, Deus interrompeu, Deus apagou. Você agora não vai mais subsistir, versículo 14, já agora não subsistirá, não vai se manter o teu reino. Você está entendendo isso, Saul? Deus já buscou para ele um sucessor. Você está entendendo isso, o que Deus está te falando, cara? Percebe o peso, a dimensão, a amplitude desta palavra? Quando Samuel acaba de entregar essa mensagem forte, pesada, dura, o texto diz que Samuel sobe no seu ministério, para manter a sua atividade ministerial. Ele sobe para Gibeá de Benjamim, e o texto diz, depois que recebe essa mensagem, o texto diz assim: Saul contou o povo que se achava com ele, e ele contou 600 pessoas, 600 homens. Contar para quê? Contou por quê? O tema da mensagem desta noite é esse, coloque o tema para facilitar. Quando se perde a percepção do juízo, só resta a rotina diária. Quando se perde a percepção do juízo, só resta a rotina diária. Saul é o exemplo de alguém que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus colocou numa posição única, e que em dado momento de sua caminhada, ele perde a percepção do juízo. E quando se perde isso, e eu quero hoje falar, eu repito sempre, eu sigo ser absurdamente redundante, eu estou falando para mim também, para mim, quando se perde essa percepção, só resta a rotina. Hoje eu encontrei com um personagem na rua aí, foi ao dentista, encontrei alguém por acaso, e a primeira pergunta desse alguém, que é um pastor de uma igreja, não é nem a Assembleia de Deus, mas uma igreja grande do Rio de Janeiro, a primeira pergunta dele para mim foi: e aí, Geminho, quanto tempo, que saudade, se nós combinássemos, nós não íamos nos encontrar. E aí, está apoiando quem? Está apoiando quem? É o Jesus. Não, eu falando agora da eleição. Não, Jesus, cara. Estou apoiando Jesus. Fechei com Jesus. Partido JC. Não é porque, não, apoiando Jesus. Vou votar porque sou cidadão, tenho título. Vou votar num personagem. Já até falei, mas eu estou apoiando Jesus. A camisa que eu estou apoiando é de Jesus. Eu olhei para ele e falei: meu pai. Falei: Jesus da glória. Quando se perde a percepção do juízo, irmãos, só resta a rotina. Por que se
texto está na Bíblia, é para falar comigo e contigo hoje. Saul recebe uma palavra de Samuel: você aguarde 7 dias. E ele decide que no 7º dia, antes que esperasse mais um pouco, ele decide fazer uma oferta, um sacrifício que ele não devia ter feito. Não devia ter feito. Deus então manda Samuel com uma palavra forte, dura. E Samuel chega para ele e, irmãos, olha a mensagem: procedeste neciamente, como louco, em não guardar o mandamento do Senhor teu Deus, que Ele te ordenou, pois teria agora confirmado o teu reino. Olha, rapaz, se você guarda, Deus te confirma. Você seria próspero, abençoado, Deus ia ser contigo. Olha, o teu reino ia ser um reino eterno, para sempre, eterno. A tua geração estaria reinando, teu filho seria rei, Jonatas seria rei, o filho dele também seria, eternamente haveria um reinado estabelecido. Agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para ele, para si, um homem que lhe agrada, e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, sobre o seu povo, o povo de Saul, o povo de Deus, porque você não guardou, não guardaste o que o Senhor te ordenou. Samuel entrega essa mensagem para Saul, e o texto diz, acabou de entregar, Samuel se levanta e sobe para Gilgal, uma região, ele vai ministrar, ele é um ministro, ele é um apóstolo da mensagem de Deus. E o texto diz que Saul, é bonita essa palavra, logo, ato contínuo, logo, sem pausa, sem intervalo, logo que Samuel sobe, logo que Samuel sai de cena, logo, vírgula, sem pausa, Saul contou o povo que se achava com ele. Era hora para contar o povo? Sim ou não? Era. Ele acaba de ouvir que Deus passou um X. Deus disse não. Deus falou: olha, acabou. Já te troquei, já tenho outro. E ele dá continuidade à ação dele, como se nada de anormal tivesse acontecendo. Eu fico pensando que, quando ele começa a contar, talvez alguém perguntou a ele, algum soldado, algum militar ali: rei, o senhor está nos contando para quê? Eu vou formar um grande exército. Que exército? Você é surdo, que Deus já falou contigo, você é surdo, cara. Mas não, irmãos, a gente perde a percepção do juízo de Deus, e porque perdemos isso, só nos resta a rotina. A gente continua na nossa rotina, a gente continua fazendo coisas para Deus, fazendo coisas que a gente imagina que está sendo corretas, mas Deus Ele já falou. E eu quero que você pense nesse tema. Coloca o título novamente na mensagem. Eu quero que você pense nisso hoje, por favor. Pense um pouquinho comigo. Quando se perde a percepção, o peso do que Deus falou. É como se a gente pegasse aquela palavra que Deus falou e abrisse a porta não da geladeira, mas do freezer, e botasse lá no freezer. Ele falou, mas a vida continua, a gente continua tocando aí a vida. Eu não sei se quando Deus, talvez seja a marca, né, o dia que Deus falou comigo de maneira muito direta: homem, falo contigo neste dia, e esta é a minha. Deus falou comigo isso, não sei se falou com mais alguém. Esta é a última palavra que eu te dou.
esperaria, ou se esperaria de Saul, uma atitude diferente. Deus acabou de dizer para ele que Deus o reprovou. Se esperaria de Saul uma atitude de prostração, de quebrantamento, se prostrar aos pés de Samuel, se prostrar aos pés dele, falar: meu, olha, profeta, eu estou arrependido, eu sou um miserável, olha, profeta, o que eu faço para buscar aí uma segunda chance? O que eu faço? O que eu faço? Mas não, ele não faz, ele não chega a ponto de fazer uma só pergunta a Samuel. Samuel, e tem como repensar esse assunto? Tem como um recurso? Tem como um embargo? Tem como aí a gente tentar alguma coisa? Tem como fazer alguma coisa, Samuel? Não. Samuel entrega a palavra, sobe para Gibeá, e a vida continua. Vamos contar os soldados. Quando chega no capítulo 15, Deus dá a segunda chance para esse homem, inacreditavelmente, irmãos. Coloca no capítulo 15, por favor, do versículo 1 ao 10. Deus dá para Saul a segunda chance. Irmãos, eu não vou afirmar a você que sempre Deus vai dar duas chances. Não vou dizer isso não. Mas às vezes Deus até dá. Meu irmão, se você já tropeçou na primeira, em nome de Jesus, não perca a segunda não. Observe que Saul foi reprovado no capítulo 13, certo? Amém? Foi reprovado. Aí Deus que é Deus que é o supremo, Deus que é o poderoso, o eterno, Deus, ele faz uma outra coisa para esse homem. Diz o texto: disse Samuel a Saul: Samuel, volta para encontrar com ele. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes, nada lhe poupes, nada lhe poupes. Grave isso. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças, todo o gênero humano seria morto. Deus está dizendo isso. Totalmente. Crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Irmãos, Deus queria apagar da história toda a relação de Amaleque. Apagar tudo, até os animais seriam mortos. Animais. E Deus especifica: bois, ovelhas, camelos e jumentos. Animais que eram criados por aqueles povos criavam. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usaste de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Um outro assunto para uma outra data. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Versículo 8. Tomou vivo a Agag. Tomou vivo a Agag, o cabeça, o governo, a autoridade, o principado, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor
e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram. Uma decisão, querer, e não os quiseram. Uma decisão que tomaram, que ele tomou, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Tudo era vil e desprezível para Deus, mas eles não, eles decidiram fazer uma seleção. Deus havia errado. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, versículo 10, e a partir do versículo 10, Deus começa então a ministrar na vida desse homem uma nova posição, uma nova maneira de fazer as coisas. Aí quando chega no capítulo 15, versículo 24, vamos agora do 24 ao 34, e você vai ver uma coisa interessante. Capítulo 15, 24 ao 34, só para ganhar tempo, para não ler todo o capítulo, 24 a 34. Coloque na tela, por favor, depois. Diz assim: então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele está mentindo, isso não é verdade. Ele está mentindo, isso não é verdade. Isso não é verdade. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado. Ele pede perdão a Samuel. Ele confessa o pecado dele para Samuel. Ele tem que pedir perdão a Deus. Samuel é apenas o intermediário, é apenas o profeta, apenas o porta-voz. Te peço que você perdoe o meu pecado, pois eu pequei. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Veja, a segunda vez isso. Virando-se Samuel para Seir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Quando Samuel se vira para ir embora, ele agarra na capa de Samuel na orla, e dá um puxão, e a roupa de Samuel é rasgada. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu a teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos de meu povo, e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. A preocupação de Saul é com a reputação dele. É a reputação dele que tem valor, que tem peso. Você volta comigo e vamos cultuar a Deus diante dos anciãos, diante do auditório, porque afinal de contas, a reputação que vale. Então Samuel seguiu a Saul. E este adorou o Senhor. Agora, olha uma coisa interessante, 32 ao 35, eu quero que você observe isso, 32 até o 35. Samuel, forçado pelo rei Saul, que disse: olha, pela minha reputação, vamos lá, pelo povo que está aí, pelo exército, vamos lá para que o povo veja isso. Samuel decide voltar, mas Samuel faz uma coisinha, um detalhe. Versículo de número 32. Disse Samuel: traze-me aqui, quem? Agag. Você lembra que Agag, ele tinha guardado Agag. Agag é o rei dos amalequitas. Samuel diz assim: Saul, você quer que eu vá contigo para fazer um sacrifício perante o povo, por tua reputação? É isso que você quer?
Ok, Saul, me traga Agag, eu quero Agag comigo, traga Agag. Olha que coisa interessante, rei dos amalequitas. Agag veio a ele, grife isso por favor, Agag veio a ele, grife isso, confiante, e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Irmãos, esse espírito, esse demônio, ele é contagiante. O espírito que estava agindo na vida de Saul, fazendo com que a percepção do juízo já tivesse sido diluída, ela também agora está atuando na vida de Agag, que talvez podia se chamar um demônio territorial, batalha espiritual. Que demônio é esse? Porque quando Agag, que é prisioneiro de guerra, que teve todo o seu povo morto à espada, todos os animais, tudo foi morto, foi dizimado. Quando Samuel disse: Saul, me traz Agag, correm lá, talvez Agag está de longe vendo a cena, algemado. Olha, ele mandou te chamar. Diz o texto assim: Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Eu quero te fazer uma pergunta, me responda por favor. Como é que uma pessoa que está presa, ela é presa, prisioneira, de repente ela recebe uma palavra que ela está livre para ir encontrar o profeta e o rei? O texto diz que agora ela se torna confiante. Como é que essa pessoa estava antes? Ela estava no antônimo de confiante. Ela estava amedrontada, apavorada. Ela estava sabendo bem, dancei, estou morto, sou um cara morto. Mas quando o profeta chama, você vai fazer o que, Saul? Você quer ofertar a Deus uma oferta, um altar? Você quer trazer um culto a Deus? Vamos levar Agag também. E o texto diz assim, quando ele recebe um convite, não é para forca, é para cultuar a Deus. Diz o texto, e ele veio o quê? Encheu o peito de ar, levantou a cabeça. Poxa vida, esse é o dia que fez o Senhor. Caramba, eu estava morto ali agora, convidado pelo profeta para ofertar, para levantar um altar. Uau! Diga assim: Agag veio a ele confiante, certamente, não tem dúvida, certamente, não há dúvida, certamente, já foi a amargura de morte. Agora é correr para o abraço, agora é palma, agora é vibrar. A morte passou, o inferno foi vencido. Agora é correr para o abraço. Estou assim com um homem. E lá vem Agag, talvez um sorrisinho no cantinho, tipo assim: me dei bem. O profeta gostou de mim. Isso é empatia, isso é uma química. Rolou uma química entre nós dois. Versículo 33, coloque, por favor. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel, não foi outra pessoa, e Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel faz isso na frente de quem? De Saul, na frente de Saul. Então Samuel já disse que Deus tirou o reino dele, que passou o reino dele, que ele foi um nécio, um tolo, um negligente. Olha, Saul, você acabou. Agora Deus dirige Samuel, chama Agag, vem cá Agag. Ele vem todo feliz da vida, todo prosa. Samuel pega uma espada e executa ele na frente de Saul. E o texto diz assim: depois que despedaça Agag perante o Senhor,
O texto diz: então Samuel se foi para Ramá. E Saul, o quê? Subiu para sua casa. Quando nós cantamos hoje que Ele é santo, até que ponto nós temos a percepção, a noção exata de que Deus é santo? Porque se nós perdermos essa percepção, e é aí que eu quero tentar fazer com que você perceba, a nossa vida vai cair numa rotina. A nossa vida vai cair numa abominável rotina. Rotina de vir na igreja, rotina de dar ofertas, rotina de dizimar, rotina de tomar santa ceia, rotina de cantar, de pregar, de dar a paz do Senhor. A gente vai cair numa rotina. Porque a percepção do juízo já saiu de nós. Eu sou de um tempo, e você também, alguns aqui também são, que quando Deus decidia falar numa palavra profética dentro da igreja, por maior que fosse a igreja, alguém fazia assim, ó. Você ouvia até muriçoca, até mosquito. E aquele que Deus estava usando, não precisava nem falar alto, só falar. Era um silêncio que congelava tudo. E algumas vezes, quando terminava o falar de Deus, havia uma pausa em silêncio que ninguém nem se mexia. Todo mundo congelado, pensando no que Deus acabara de falar. Esse homem, primeiro Deus ministra uma palavra forte para ele. O profeta fala uma palavra dura: olha, Deus mudou e tirou o teu reino. E o profeta sobe para a sua missão. E ele levanta, pessoal, vamos embora. 1, 2, 3, 4, 500, 550, não mexe não vai errar a conta. 598, 600. Então, pessoal, para cá, levanta, vamos para cá, 600. Quem está de fora, está vendo? Ué, pô, a vida continua para ele, tranquilo, calmo. Segundo tempo, segunda oportunidade, Deus novamente, olha, tipo assim, eu vou te dar uma repescagem. Eu já falei lá atrás que eu tomei você, eu tirei você, eu reprovei você, mas eu vou te dar uma segunda oportunidade. Vá agora e acabe com todos eles, com tudo. E ele decide fazer pela metade. Ele faz uma parte, mas não faz outra. E ele guarda o cabeça, o líder, a fonte. Cabe uma pergunta: por que Saul preservou Agag? Por que Saul preservou Agag? Se Deus havia cobrado que fosse tudo, por que ele não eliminou a cabeça? Você lembra o que Davi fez, o sucessor de Saul, quando ele se depara diante do gigante Golias? A gente só lembra de Davi naquela batalha, na funda e na tiradeira, na funda e na pedrada, e às vezes a gente esquece a segunda parte. Quem lembra a segunda parte? O que ele fez? Ele tirou a cabeça. Porque tirar a cabeça, decepar a cabeça, era garantia que ele não levantaria novamente.
Não, vai que essa pedrada aí só deixou ele atordoado. Vai que essa pedrada aí só deixou ele meio zonzo aí. Ele está zonzo, atordoado. Daqui a pouco ele vai se recompor, alguém vai botar gelo, alguém vai botar lá uma pasta lá, e esse cara se levanta novamente. Davi vai lá, pega a espada e tira a cabeça fora. Agora não tira só, não, ele traz a cabeça. Ali está a garantia que aquele corpo sem cabeça não levanta. Se eu elimino a cabeça, eu elimino o comando, o controle. Por que Saul preservou Agag? Por quê? Irmãos, nós quando perdemos a percepção do juízo, nós repetimos esse filme o tempo todo. Fazemos as coisas pela metade. Nós criamos padrões de vigilância e de santidade pela metade. Pela metade. Nós fazemos algumas coisas certas e temos a capacidade de dizer que aquilo que nós guardamos é para também fazer para Deus. Ó Senhor, o que eu guardei de melhor aqui é para te dar de oferta. É para te dar de oferta. Eu quero nessa noite, irmãos, eu não sabia que nós íamos cantar esse hino, mas que esse hino, essa canção que nós cantamos hoje, que nós profetizamos da santidade de Deus, que essa santidade de Deus seja mais que uma linda melodia poética, que ela seja, irmãos, um temor, num nível de desespero dentro de nós, no nível do desespero dentro de nós, porque senão, irmãos, a rotina, ela vai fazer parte da nossa vida, e nós vamos andar alijados da percepção do juízo de Deus. Coloca novamente o tema, por favor. Quando se perde a percepção do juízo. Quando se perde a percepção do juízo, nós somos capazes de fazer coisas, eu diria que até o diabo duvida. Como é que você consegue acreditar que um homem escolhido por Jesus para ser o tesoureiro dele, do grupo apostólico, é capaz de alimentar um projeto de traição, e como se fosse pouco, ele é capaz de sentar do lado, e como se fosse pouco, ele é capaz de molhar o pão dele no prato de Jesus, e é capaz, quando revelado, quando descortinado, aquele que mete a mão no meu prato é o que me trai. Ele é capaz de ontem eu fui na praça engraxar o sapato e, voltando pela Praça das Nações, tinha uma querida sentada no banco da praça falando no telefone. Passei no outro caminho, mas eu olhei e vi que ela está meio afastada da igreja, sem vir aqui, eu fui lá nela. Ela está no telefone, parei na frente dela. Ela levou um susto. Oi, pastor. Falei, quero falar contigo. Aí quando ela está aqui, segurando a mão aqui, eu vi uma outra cena. A mãozinha dela para baixo do banco estava com cigarro. E ela sentada, com o cigarro aqui. Aí quando eu vi que uma fumacinha estava subindo, eu falei, tem dois caminhos para me fazer. Fingir que não vi, ou afirmar que vi. Aí eu mudei de posição, peguei a mão com o cigarro, eu falei, minha amada, minha linda. Ela começou a gaguejar, falou assim, pera, aí tirou o telefone, pera, o meu pastor chegou aqui. Pastor, eu vou voltar, pastor, eu vou voltar, pastor, eu vou voltar. Aí vai voltar rápido, eu quero que volte rápido. Achei linda a cena dela, linda. Ela podia ter dito, é maior de idade, é uma mulher plena, ela pode dizer, e botar fumaça no meu rosto. Comprei o cigarro com o meu dinheiro, estou fumando e fumando mesmo.
Ela podia ter feito isso, mas ela teve um tremelique. Eu vou voltar, pai, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu falei, amém, vai voltar mesmo. E amém, vai voltar mesmo. Achei linda, linda aquela atitude, porque ela demonstrou um quebrantamento, um temor. Irmãos, em nome de Jesus, essa palavra é para mim, é para você, irmãos. Se nós perdermos a percepção do juízo, a vida vai continuar para nós como se nada tivesse fora do lugar. Nada fora do lugar. Esse homem acaba de receber a primeira palavra e vai contar ao povo. A segunda palavra que ele escuta, esse homem vê Samuel, um ancião, um profeta de Deus, um juiz de Deus, pegar a espada e matar quem ele devia ter matado, esquartejar na frente dele. Era para ter, acho que a chapa está quente para o meu lado. Eu acho que o negócio está pegando para mim. Mas, pessoal, ajunta esse pedaço aí do corpo aí, não deixa, não vai dar urubu. Pessoal, providencia o enterro aí. Prepara o enterro e diz o texto que ele foi para onde? Para casa. Ele foi para casa. Irmãos, como é que você está indo para casa a cada dia? Como é que você está indo para casa depois de cada culto? Como é que você está indo para casa? Ou seja, o que Deus está fazendo, está mexendo alguma coisa dentro de você? O que Deus está realizando, está tratando alguma coisa em você? Ou você está tudo na rotina? Eu estou indo para casa numa boa, que nesta noite, quando nós daqui a pouco vamos encerrar esse culto para voltar literalmente para casa, que a minha volta para casa seja uma volta de reflexão. Amém? Amém, meu irmão? Que a minha volta para casa hoje seja uma volta de reflexão. De reflexão. Que eu hoje, quando voltar para casa, no ônibus, na Kombi, no carro, na estrada, meu Deus, como é que eu... Senhor, se tu voltar hoje, Pai, Senhor amado, se a minha vida for tirada hoje, Senhor, como é que eu estou? Como é que eu vou voltar para casa hoje? Eu vou voltar para casa hoje pensando que eu tenho que acertar minhas contas. Eu vou voltar para casa hoje pensando que eu tenho que me consertar com alguém. Eu vou voltar para casa hoje dizendo, eu vou acertar essa situação. Eu vou me posicionar nesse ponto. Eu vou fazer isso hoje. Como é que você volta para casa hoje? Como é que você volta para casa hoje? Como volta? Como volta? Pode cair na rotina. Eu saí balançado hoje do meu querido colega. Ele é um pastor de igreja, pastor presidente. Eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Só faltou ter que matar com a camiseta ou um bolo de pão. Falei, que é isso? Ele é um homem de Deus. Como você vai voltar para casa hoje? Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pare para pensar, meu Deus, esse dia não termina 0 hora, né? Esse dia não termina sem que eu acerte algumas coisinhas, porque eu não tenho nenhuma garantia que vou acordar amanhã de manhã. Você tem? Alguém tem aqui? Nenhuma garantia que vamos acordar amanhã de manhã. Como nós não temos nenhuma garantia que vamos acordar amanhã de manhã, eu quero pensar hoje, como é que eu vou voltar para casa? Então, antes de tomar o pão, a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Antes de tomar esse pão, eu quero parar e pensar nas coisas que Deus já tem me falado. Você entende isso hoje? Amém? Amém? Repita comigo assim, como eu vou voltar para casa hoje? Como eu vou voltar para casa hoje? Esse moço, ele simplesmente foi anulado na capacidade de pensar na seriedade que Deus estava tratando com ele. Ele foi anulado. Deus usa Samuel para matar Agag. Aí era uma mensagem para ele: Samuel, mate Agag que a ficha vai cair. Mas a ficha não caiu. A ficha não caiu. Eu quero pedir a Deus que nesta noite, sentado como nós estamos, que a gente possa dizer para Deus: Senhor, eu quero estar mais apercebido
Eu quero ter uma percepção maior do teu juízo, da tua palavra. Eu não quero, Pai, eu não quero não perceber a seriedade desse momento. Você entende isso? Curve tua cabeça agora, amado. Não curve porque eu estou pedindo para você curvar. Eu quero que você curve a cabeça para dizer: Deus, eu não quero perder essa percepção da seriedade do teu juízo. Nós vamos tomar a Santa Ceia, vamos tomar o pão que representa o corpo de Cristo e o sangue de Jesus. Eu não quero, Deus, que a minha vida caia numa rotina em que não mais percebo o que tenho que perceber. Eu quero que você aproveite esse momento e fale com Deus agora. Diga para Ele agora que você quer entender a dimensão da santidade de Deus. O Senhor disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias dos teus pés. O lugar que tu estás é terra santa. Faça isso, para que você não seja consumido. Saul teve duas oportunidades claras, e Saul desperdiçou ambas. A segunda oportunidade que ele teve foi o esquartejamento de um inimigo, que Deus havia mandado ele fazer aquilo, e ele não fez. O profeta, ao matar ele, Agag, o profeta está dizendo: eu estou fazendo o que você devia ter feito. Nenhuma contrição, nenhum quebrantamento, nada. Pai querido, eu quero nesta noite orar, Deus, primeiro por mim. Ó Deus, como é fácil, Deus, como é fácil, Pai, mergulhar, ó Deus, numa atitude indolente, ó Deus, num nível de indolência tão assustador, Pai, que é possível viver no limite da Tua glória, e paradoxalmente, Pai, absurdamente pensando, viver, ó Deus, completamente entorpecido, anulado. Meu Deus, que desespero esse! Alguém que dialoga com o profeta, o teu mensageiro, alguém que recebe a tua palavra, mas é como se nada tivesse sido dito para ele. Ele vai contar, ele vai fazer estatística, levantamento. Não era hora de contar ninguém, era hora de se rasgar, era hora de se prostrar, era hora de se vestir de saco e cinza, era hora de ir para o chão e clamar a Deus por compaixão. O rei de Nínive entendeu a mensagem. O rei de Nínive desceu do trono e proclamou um jejum, e Deus mudou a sentença. Deus mudou. Ah, Saul, tu representas a liderança moderna. Saul, desgraçadamente, tu representa a liderança moderna. Ah, Saul, eu não quero me parecer contigo. Eu não quero me parecer contigo, Saul. Deus, eu peço que nesta noite os obreiros que aqui estão, os pastores que aqui estão, os presbíteros que aqui estão, eles decidam hoje dizendo: Deus, eu não quero me parecer com Saul. Eu não quero estar tão entorpecido, eu não quero estar tão ativo, um ativismo tão louco, tão doido, Deus, que eu sou capaz de contar 600 homens como se nada tivesse fora do lugar. Alguém que é capaz de ver o profeta idoso esquartejar o inimigo, e ele é capaz de ir para casa. Se tivesse televisão, talvez chegou em casa e foi ver televisão. Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ah, Senhor, que cada obreiro desta igreja, cada diácono, cada pastor, oh Senhor, que a percepção esteja em nós, que não se corrompa, que não se venda, que não negocie valores inegociáveis, que não troque coisas que não podem ser trocadas. Ah, que vocês sejam apenas tementes, e vão se prostrar diante do Senhor.
Ó Deus, que haja desespero no meu coração ao falar do Pai, que haja desespero na minha alma quando o Pai me falar, que eu me desespere. Senhor, fala isso nesta noite, e que esta ceia seja uma ceia diferente para cada um de nós, porque vamos voltar para casa, não da maneira como Saul voltou, mas vamos voltar, Deus, com um coração contrito e quebrantado, porque um coração contrito e quebrantado Tu não desprezas. Faz-nos entender isso hoje, em nome de Jesus. Fique de pé, meu irmão, vamos cantar essa canção mais uma vez, e vamos dizer, Senhor, que não seja apenas a beleza poética da letra, que não seja apenas a rima, mas que seja a verdade da minha alma. Eu quero amalgamar em mim essa mensagem. Sabe o que é uma amálgama? É quando aquela substância, ela faz parte, ela penetra, uma simbiose na outra substância. Senhor, eu quero amalgamar esta letra na minha vida, no meu estilo de vida. Você entendeu isso hoje? Vamos então adorar a Deus com essa canção. Digno é o Cordeiro, Tu és digno, que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Sons de trovão, luzes, relâmpagos.
Que a tua santidade me faça tremer e estremecer, Pai. Que a tua santidade, Deus, me faça viver o desespero. Você sabe qual era a diferença entre Saul e o seu sucessor? Sabe qual era a diferença? Enumero para ti o que não era a diferença. Saul era mais alto do que Davi, mas a altura não era a diferença. Davi era dotado do talento da música e Saul não, mas não era a diferença a música, a capacidade poética. Deus sintetizou para nós uma expressão de Davi, a expressa diferença entre Saul e Davi. Salmo 62, anote isso, eu não podia deixar isso em branco. A diferença entre Davi e Saul era uma atitude. Davi tinha uma atitude que Saul não possuía, e por essa razão o reino de Davi foi um reino que foi eternizado por Deus. Salmo 62, é para marcar na tua Bíblia esse texto, coloque na tela por favor, versículo 11, aleluia. Oh, xarabalabashire calabashés. Salmo 62 e 11. Você já achou na tua Bíblia? Está aqui na tela. Você pode ler comigo? Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi. A atitude de Davi era a seguinte, meu irmão. Falou o Senhor, cale-se toda a terra, curve-se todo o joelho, prostre-se toda a criatura. Para Saul, Deus falou, mas não é bem assim. Deus falou, mas não é bem assim, não é bem assim. É menos. Saul, menos. Davi, Deus falou. Eu sou. Deus usou o pronome na primeira pessoa. Diga assim, eu sou. E quando nós abrimos o nosso coração, a nossa boca, nós usamos o pronome na segunda pessoa. Tu és. Diga assim, ele diz, eu sou. E nós dizemos, tu és. Tu és. Tu és. Tu és, Senhor, de eternidade a eternidade. Tu és. Tu és. Então eu quero pedir que essa canção, ela entre em nós, faça parte de nós. Você ainda lembra o tema da mensagem? Lembra? Coloque na tela, por favor. Vamos repetir esse tema para a gente não esquecer isso, irmãos. A gente não deixar que isso aconteça em nós. Em nome do Senhor Jesus. Marque isso, coloque isso lá no teu Facebook. Coloque isso, declare isso, diga a Deus, eu tomei uma decisão hoje. Eu não vou permitir, Senhor, que perder essa percepção do teu juízo. Eu não quero entrar nessa rotina doida, louca, do ativismo. Judas saiu e foi vender Jesus, foi negociar o valor. Depois ele voltou lá, para quê? Para negociar o que ele tinha feito, para desfazer. Pessoal, negociou, eu me arrependi, como é que a gente faz? Isso é contigo mesmo, cara. O que já fez, já está feito. Não, mas eu queria, olha só, como é que a gente faz para... Meu irmão, isso é contigo mesmo. Aí ele jogou as moedas lá. E com o valor das moedas, a religião comprou um cemitério. E ele foi para a morte. Irmãos, o que tem de
homens e mulheres de Deus. Essa semana eu ainda estou sob o impacto do YouTube, que o meu querido pastor Tarsis me fez ver. Pastor Tarsis, essa pessoa perdeu isso aí, pastor. A coisa é tão escabrosa, é tão demoníaca, que ela está no nível do, acho que até o diabo está duvidando daquilo. Perdeu a percepção. Perdeu a percepção. Aí vale tudo, aí inventa-se tudo, aí a gente propõe tudo, faz toda a liturgia, faz tudo bacana, faz tudo legal, faz tudo bacana, mas perdeu. Que nesta noite eu e você, ao tomar esse pão, a gente consiga estabelecer com Deus uma aliança e dizer assim: Senhor, se porventura, Senhor, em algum momento eu estiver correndo o risco de perder a percepção do teu juízo, me leve antes, me tire antes, me recolha antes, Senhor, para que o diabo não diga: ah lá, enfiou os pés pelas mãos. Me recolha antes, não me deixe, Senhor, perder isso aí. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite, você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Quantos estão dispostos a adorar ao Senhor? Que o seu coração venha estar derramado diante de Deus. Ele quer receber a tua adoração nessa noite. Oh Deus, encontre em nós, Senhor, a voz que o Senhor deseja ouvir nessa noite. Ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir. Toca o Espírito, abre o céu, que enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Escolhido, Senhor, o teu louvor e a tua glória. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a
são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou do seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por ter nos marcado, Senhor. Porque o teu amor nos encontra, Deus. Nós te adoramos, Rei da Glória, pelo que tu és, Senhor. Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com falar suave surpreende meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Diga pra ele: tu és tudo pra mim, Jesus. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firma. Quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória.
Senhor, Tu és digno. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu hás de vir para buscar uma noiva preparada, adornada, limpa. Nós somos Tua noiva, Deus. Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Declare: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Tu és santo, Deus. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Você pode erguer suas mãos e declarar a santidade dEle? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Toda igreja te adora, Deus. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Luzes
nossa alma. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele voltará para nos buscar. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te